Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, que tem como foco assuntos pertinentes à transição planetária, assim como também dar foco, mais evidência, às pretensões da hierarquia micaélica para esta humanidade alocada nos exílios planetários. Ok? Então, mas antes de entrarmos no assunto do vídeo propriamente dito, que é como chegar a uma espiritualidade esclarecida, eu convido a todas e todos ao ancoramento inicial, ok? Então, vamos lá, pessoal. Convido a fecharem os olhos, a perceberem a respiração, aquela respiração profunda, a respiração do baixo ventre, aquela respiração que os chineses identificam como a respiração da vida, pois alimenta os nossos corpos de quê? De prana, né? Que é o alimento energético que traz vitalidade para o conjunto de nossas interfaces, ok? É uma substância vitalizadora dos nossos corpos multidimensionais. E, nesse sentido, vamos fazendo ressonância com o nosso mental abstrato para que participe desse estudo, abrindo as potencialidades deste mental concreto, aqui as verdades transcendentais. Ao mesmo tempo em que agradecemos também a presença de nossos guias, monitores, que abrem os caminhos para que possamos acessar esses conhecimentos libertários, agradecendo-lhes também por segurarem e protegerem esta egrégora de estudos, dizendo todos juntos: Klim, Krishnamaya, Govindaya, Vallabha, Surra. E agora, aos poucos, vamos voltando ao estado beta, para que possamos adentrar com mais consciência nos assuntos que, aos poucos, nos tiram do palco das ilusões. Ok, pessoal? Então, feito o nosso ancoramento, o ancoramento inicial, eu vou colocar depois lá no grupo o slide para que vocês, quando fizerem o ancoramento, possam fazer uma ressonância com essa imagem, tá? Que é uma programação de ancoramento, né? Vocês veem acima o yantra da hierarquia micaélica, né? E o ser, esse aqui pode ser qualquer um de nós, né? Entrando nesta ressonância, sabe? De verticalização ascendente, ou seja, ampliando os limites de nossa consciência, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, eu quero esclarecer que esta apresentação é destinada a pessoas que estão desenvolvendo o espírito crítico, tá? Que não se adaptam mais a ideias fechadas, prontas e acabadas. E aí eu posso, então, fazer uma classificação. Vamos fazer aqui uma classificação, tá? O que a gente, então, entende com seres ou pessoas que podem ter condições de entender o que nós estamos falando e aqueles que não têm condições de entender. Vejam bem, então vamos pegar aqui o primeiro grupo, tá? Digamos que seja o primeiro grupo de consciência pessoal, certo? Aquelas pessoas que estão no nível de consciência pessoal. Essas, geralmente, não saíram, né, dos próprios limites do seu campo, né, de entendimento das coisas, de si mesmo e do mundo, ok? A gente conhece essas pessoas, porque talvez seja o maior número que nós temos aqui, né, aqui no nosso mundo, ok?
Então, essas pessoas, elas não têm ressonância para compreender esse assunto que nós estamos tratando aqui, certo? Então, vamos para um segundo grupo, né, de consciências. Então, digamos que sejam consciências do nível social. Então, essas pessoas já ampliaram, né, seu leque de percepção e saíram né, dos limites do seu campo para interagir com a coletividade, ok? Mas esses ainda não fazem ressonância com esse assunto que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque eles ainda estão presos, sabe, numa dinâmica de um mundo cartesiano de disputas de poder, né? Então, nós vamos para um terceiro nível, ok? Digamos que seja um nível de consciência planetária, certo? Então, são aquelas pessoas que estão hoje percebendo a importância, né, de valorizar a nossa terra, a natureza, né, e toda essa grandeza que nos cerca aqui em termos de ecossistema, ok? Esse grupo também ainda não está em condições de compreender integralmente essa nossa abordagem, porque eles também ainda estão dentro, né, de uma dinâmica de polarização por aquilo que eles acreditam que é melhor, ok? E aí a gente vai para um quarto grupo, né, que é um nível de consciência em que já tenhamos uma percepção galáctica, então um nível de consciência galáctico. Esses já conseguem perceber que faz sentido aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque esses já começam a se libertar dessa luta da dualidade, né? E ter isso nos permite ter uma percepção mais ampliada do todo, né? São aqueles que começam a seguir, mesmo que não conheçam, né, os ensinamentos do Senhor Buda, né? Que o ideal é caminhar pelo caminho do meio, ok? E tem ainda um quinto nível, né? Que é de uma percepção, digamos, sideral, uma percepção cósmica, anterior a uma percepção galáctica, ok? Essa, mais ampliada, é uma percepção cósmica, sideral. Estes já ultrapassaram esse assunto que nós estamos tratando aqui, né? Para eles, isso já está batido, já é o óbvio, né? É assunto de adolescentes, do ponto de vista espiritual. Então, nós, como adolescentes, né, esses assuntos que envolvem a multidimensionalidade, né, vamos encarar esse assunto, ok? Dentro do nosso nível de percepção. E a busca para ampliação desse nível de percepção é justamente isso que nós fizemos inicialmente, né? O nosso ancoramento. Ancoramento com o quê? Com a nossa egrégora, ancoramento com a nossa interface, que, na verdade, é a dona dessa encarnação, né? Nós estamos fazendo, então, buscando uma ressonância com quem? Com o mental abstrato, né? Pela teosofia, conhecido como o mental superior, esse que realmente é o dono da encarnação, ok? E quando ele entra em ressonância com o mental concreto, né? Que é essa programação aqui que faz esse avatar entender aonde que ele está situado nesse mundo aqui, né? Quando há essa ressonância, então a consciência ela se abre para um entendimento maior e melhor, ok? Então por isso que a gente sempre faz, né, o ancoramento inicial, ok? Tanto em termos de proteção como em termos de ampliação da nossa consciência cognitiva, ok? Então, gente, olha só, mentalidades dogmáticas, passivas, sugestionáveis, estilo rebanho, não estão preparadas para esse tipo de abordagem. Lhes é ininteligível, certo? Religiosamente respondem positivamente
aos estímulos de adoração e louvor. E está tudo bem, não tem problema nenhum, sabe? Cada um com o seu nível de busca, né? E a sua capacidade de percepção das coisas. O importante é que aqui, nesse movimento, estão todos querendo avançar, ok? Uns de uma forma, outros de outra, certo? Nós estamos procurando esse avanço através do conhecimento transcendental, certo? Sem se desculpar com os aspectos, né, éticos e morais. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente poder entrar mais propriamente dito nesse assunto, certo? Nós, então, convidamos a todos e todas a tomarem a pílula vermelha, que é a pílula da verdade, né? É aquela pílula que nos tira das ilusões, certo? Então, vamos lá. Tomada a pílula vermelha, vamos avançar aqui no nosso tema, né? Então, o objetivo desse vídeo não é o estudo da física quântica propriamente dito, tá? Mas tornar familiar alguns dos seus aspectos, alguns dos seus conceitos, tá? Passíveis de integração com a nossa vida diária, do ponto de vista intelectual, para que tenhamos uma nova percepção do mundo em que estamos alocados, certo? Então, eu vejo assim como se tivesse um divisor de águas, né? Essa nossa percepção da espiritualidade antes e depois do advento da física quântica, certo? Só que não é nesse slide aqui, nessa apresentação, que a gente vai entrar, né, de uma forma mais acurada nos conceitos da física quântica, mas é um sinalizador de que nós já estamos, então, começando a entrar nessa seara, ok? Da vinculação de conceitos, né, da mecânica e física quântica com a visão de espiritualidade. Para quê? Para que a gente tenha uma melhor compreensão de como se compõe, né, a realidade, certo? Já que a física quântica ela trata dos tijolos da construção da nossa sociedade. E quem são esses tijolos? São os átomos, né? E a física quântica ela trata do universo subatômico, daqueles elementos que compõem o átomo, certo? E nós somos um agregado de átomos. Bom, então, o conhecimento sobre noções dos principais conceitos de física quântica é fundamental para o exercício de uma espiritualidade desperta. O que eu quero dizer com isso? Uma espiritualidade esclarecida, ou seja, sem exclusividades, sem dogmas, sem mistificações, sem ícones, mas com companheiros. O que é isso? Vamos lá. O detalhe é que esses colegas ditos espirituais, muito deles, no momento em que acontece essa experiência que nós estamos vivenciando agora, nessa vida, estão em genéticas diferentes, tá? O que faz ter uma visão diversa da nossa realidade, da nossa relação com as coisas que nos cercam, ou que os cercam, certo? Aqui eu quero fazer uma subdivisão. Bom, o primeiro aspecto, tá? Da diferença perceptiva, ok? Então, muitos deles, por estarem, né, numa genética diferente da nossa, eles veem de uma forma diferente, porque os seus olhos são diferentes, sua pele é diferente, então eles enxergam de forma diferente, eles sentem de uma forma diferente, ok? E fazem a sua interpretação do mundo, ok? Certo? O outro aspecto, mesmo os seres da mesma genética, por estarem em planos dimensionais sutis, né, outros planos dimensionais, gozam de uma maior percepção do multiverso, né, o que também os fazem ter uma visão
das coisas diferentes da nossa, né? Porque, olha só, gente, nós estamos numa situação de exílio, nós estamos aprisionados. Então, de uma certa forma, a nossa consciência maior, aqui nessa experiência, ela sofre uma obliteração, ok? E nós não conseguimos perceber o mundo da forma como ele é de fato. Até porque nós estamos dentro de uma limitação sensorial, né? São as nossas, como é que eu posso ser? São os nossos órgãos de percepção que acabam nos possibilitando fazer uma interpretação do mundo, né? Mas de acordo com as limitações dessas estruturas. Então, quando eu falo que essa espiritualidade, como é que eu posso dizer, esclarecida, ela não trata com ídolos, né? A gente quer dizer o seguinte, que, de uma certa forma, nós somos iguais. Nós somos iguais, só que, nesse momento, estamos em condições diferentes. Nós estamos em condições diferentes. É isso que muda. O que existe com relação a essas faixas de realidade? Existe tecnologia. Nós aqui, olha só, a gente já vive num mundo, de uma certa forma, tecnológico, ok? Só que as demais, as demais dimensões, elas têm uma maior abertura tecnológica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Tá? Não, o Livro dos Espíritos não, desculpa, o livro Nosso Lar. Tá? Olha só, o Nosso Lar ele foi escrito lá pelos idos de 1940, por aí, se eu não estou enganado. Faz 40 ou 50, mas eu acho que é 1940, ok? Se vocês forem ler esse livro, vocês vão se deparar com um capítulo em que o personagem principal, o André Luiz, né, ele é apresentado a algumas estruturas lá do nosso lar, daquela cidade orbital, que é uma nave orbital, certo? E ele faz uma descrição, ele entra num certo departamento em que tem vários seres, várias pessoas, né, trabalhando, né? E ele faz uma descrição do que ele vê nessa sala, né, nesse setor, que as pessoas estão digitando em frente a aparelhos que parecem telas de cinema, só que em miniatura. O que ele está relatando ali? Né? Que tem um grupo de trabalhadores lá do nosso lar, né, trabalhando com laptops, notebooks. Só que nessa época, 1940, ainda não tinha inventado aqui, nessa nossa dimensão, nem a televisão. Né? Essa questão dos computadores, dos notebooks, é uma realidade mais para o fim do século passado, né? Lá por 1990, se eu não me engano. Então, vocês, por essa descrição, podem ver que o mundo multidimensional, né, esses que estão mais próximos aqui da nossa realidade quadridimensional, eles são extremamente tecnológicos e estão muito mais avançados do que nós. Mas o que ocorre? As pessoas, quando fazem essa leitura, né, desses livros, elas o fazem com uma visão religiosa. E aí esses detalhes passam batidos. Quer dizer, o elefante passou pela frente, a gente não viu. Por quê? Porque nós estamos condicionados, né, a uma visão, uma relação relacionada aos outros mundos como se fosse uma coisa superior. E não é isso. A superioridade dele se dá em termos tecnológicos. Um outro exemplo do que eu estou falando é com relação aqui à diferença de percepção. Essa diferença de percepção os fazem ter um
um raciocínio diferente do nosso, uma expressão diferente da nossa. Isso não quer dizer que esteja certo ou esteja errado. É a percepção deles, né, que faz eles terem a sua própria dicção. Né? Um exemplo é o livro de Urântia. Quem já leu o livro de Urântia, ou tentou ler o livro de Urântia, vai perceber que é uma leitura extremamente difícil. Por quê? Porque os Melquisedeques pleidianos, né, que ditaram aquelas informações lá contidas no livro de Urântia, praticamente a sua, o seu ditado foi transcrito em natura, né? Não passou por um processo de adaptação por parte daqueles que estavam recebendo a mensagem no livro de Urântia. Então, como ele não está adaptado ao nosso raciocínio, se torna bastante difícil de entender, ok? Mas é uma literatura interessante que nos traz muita informação nova, principalmente, né, no capítulo atinente à cosmologia, né? Nos abre um leque de explicação de como se estrutura, né, o universo fora aqui, né, do nosso universo chamado Terra, ok? Bom, vamos lá, continuando. Então, vejam bem, as religiões tradicionalmente criam uma série de histórias valorizadas por mistérios, enigmas, narrativas incompreensíveis, certo? Por vezes indecifráveis, impenetráveis, algumas até mesmo apocalípticas. Com qual propósito? Para impressionar, causar receio, a fim de trazer um certo enquadramento comportamental, porque estão tratando de seres, de uma certa forma, degenerados. De forma que esta é uma estratégia pedagógica, ok? Então, quando a gente fala assim, faz uma crítica, né, às religiões, parece que a gente está criticando de uma forma lesiva, e não é isso, ok? A gente está tentando trazer à baila o quê? Né? As razões pelas quais esse holograma foi imposto à realidade. E é um holograma muito forte, porque as pessoas, né, na sua relação com o oculto, elas obedecem de uma forma até mecânica, né, os signos da religiosidade. Né? Mas o que a gente tem que entender é que esse estratagema, ele faz parte de uma pedagogia evolucional. Por quê? Porque os responsáveis, né, por essa experiência aqui estão tratando com seres extremamente violentos, ok? Agora, a gente não percebe assim, porque a gente não se percebe, olha só, a gente não se percebe violento, tá? A gente não se percebe violento. Mas o que ocorre é que as nossas tendências, de uma certa forma, elas estão obliteradas, sabe? Por esse quaternário biológico aqui, para quê? Para que a gente possa passar por uma experiência de ressignificação, ok? Então, o que está colocado aqui? Porque não somos quem pensamos ser. Olha só, você já deve ter ouvido alguém falar assim, você não é o seu nome, você não é o seu corpo, etc. Tal, né? Só que não tem uma explicação para esse tipo de afirmação, né? Que para alguns parece fazer sentido, mas fica faltando ali aquela explicação. Né? Então, o esoterismo clássico fala-nos de duas mentes separadas fisicamente, porém emaranhadas quanticamente. Falam do mental abstrato, que é o mental superior, tá? E do mental concreto, que é o mental inferior, ok? Um fazendo parte da tríade superior e o outro integrando o quê? O quadrante biológico. O quadrante biológico. E essa imagem aqui que nós temos
ao lado, aqui, ó, vamos ver se eu consigo botar o cursor aqui, ó. Essa imagem aqui, ela, de uma certa forma, nos retrata essa realidade multidimensional que tem a ver com essa experiência que nós estamos passando aqui, ok? Vocês podem ver aqui, ó, deitado aqui num tipo de coma, ou animação suspensa ou dormindo, tá? Um ser que parece ser humano, né? Mas ele poderia ser um humanoide, mas aqui tem um ser humano, certo? Esse ser humano aqui é o mental abstrato, que se trata, né, na teosofia como o mental superior, que é o mental abstrato, que faz parte da tríade, né? Esse ser aqui, vocês podem ver que ele está numa condição, né, de contenção, né? E parte da sua mente é colocada numa realidade programada, ok? E nessa realidade aqui, por exemplo, esse ser está passando por uma experiência feminina, certo? Aqui ele está passando por uma experiência feminina que a gente identifica como a nossa vida. Por quê? Porque nós somos avatares, sabe, dessas consciências aqui, né? Que, como avatares, nós somos a união do fractal de alma, se a gente considerar esse ser aqui como se fosse a alma, tá? Mas a alma é uma dicção mais religiosa, certo? Então, mas se fala fractais de alma porque nós somos uma emanação dessa consciência que se une a uma unidade biológica dessa experiência holográfica aqui, ó, que nós entendemos como a vida que estamos levando, entendeu? Então, nós somos avatares desses seres. Estamos passando por uma experiência vivencional para quê? Para impactar o psicológico desses seres, tá? Porque fora dessa nossa realidade aqui quadridimensional, e a gente tem que lembrar o que nós estamos nos exílios planetários, ok? Então, se nós estamos nos exílios planetários, de uma certa forma, nós estamos isolados, né, da vida que tem no resto da galáxia, no resto do cosmos, certo? E isso se dá por uma questão de segurança, porque a maior parte dos seres que estão alocados nos exílios, eles, de uma certa forma, desequilibraram as suas polaridades, a sua psicologia, a sua percepção de mundo, que os fazendo o quê? Os fazendo não serem mais adaptáveis às sociedades cósmicas. Então, por isso que acontece essas experiências nos exílios. Para quê? Para que esses seres que nós representamos possam se reequilibrar através do nosso exemplo, nessas vidas que nós estamos tendo aqui, e assim eles poderem, então, se equilibrar, né, do ponto de vista da sua dualidade, ok? Então, a missão, o desafio é adquirir o conhecimento transcendental e aqui a gente demonstrar como se reequilibra essas polaridades. É por isso a importância daquele assunto, o caminho do meio, né, que nos ensina o Senhor Buda, ok? Porque aí você começa a equilibrar, né, as polaridades que fazem com que o nosso corpo emocional se desequilibre, né? E sejamos extremamente sensíveis, né, de uma forma negativa, né, aos, como é que eu posso ser, aos impulsos do mundo, ok? Então, nós estamos ajudando o nosso, como se diz na gnose, né, o nosso real e verdadeiro ser a se reequilibrar para poder sair desses exílios planetários. E isso chama-se o quê? Ascensão. É isso que é ascensão planetária. Você poder, então, sair da roda do samsara, certo? Que é essa roda dos renascimentos, né? Que tem o propósito de fazer com que esse ser que nós estamos representando tenha novamente uma condição
né, uma condição de perceber a vida de uma forma mais harmônica. Por quê? Porque fora daqui tiveram guerras estelares, fora daqui tiveram levantes como a rebelião de Lúcia, que serão assuntos que nós vamos tratar mais adiante, entendeu? Mas esses dois eventos, eles são fundamentais para a gente começar a entender por que estamos aqui, passando por essa experiência de isolamento, certo? Vocês podem ver aqui na imagem que a gente tem aqui o que se chama o quaternário biológico, né? Que tem aqui o corpo físico, o corpo etérico, o corpo das emoções, o corpo astral, e aqui o mental concreto. Tá? Acima, nós temos aqui o triângulo que se chama a tríade superior, onde tem o mental abstrato, nós temos o corpo, búdico e o corpo átmico, certo? O corpo búdico ele está vinculado a, digamos assim, aos aspectos morais e éticos do ser. Né? É o nosso, se a gente for se reportar ao livro de Urântia, seria o ajustador do pensamento, ok? E o corpo átmico seria, digamos assim, a representação do espírito, ok? Do espírito. E aqui o mental abstrato, né, é o mental superior, que nada mais é um outro ser biológico, certo? Que está numa outra dimensão espaço-tempo. E que, na verdade, todo esse projeto aqui, ele tem como objetivo o seu reequilíbrio. E a gente faz parte dessa experiência, certo? Essa experiência educacional, ok? Nós vamos falar mais sobre isso, né, em outros encontros, tá? E na medida assim que esse assunto vai trazendo, digamos, dúvidas, né, vocês vão colocando lá na apresentação, lá no YouTube, façam lá os seus questionamentos para quê? Para a gente ir trocando ideias, né, e esclarecendo pontos que podem, né, ficar aqui soltos, as pontas soltas que vão ficando, porque esse é um assunto muito amplo, ok? E dependendo, assim, também da base de conhecimento de cada um, as coisas vão fazendo mais ou menos sentido. Então, é por isso que é importante perguntar, questionar, discordar, concordar, não importa. O importante é que a gente possa construir o nosso ponto de vista, o ponto de vista pessoal de cada um, sem descartar os demais pontos de vista, ok? Porque todos eles nos ajudam, né, nessa ampliação consciencial. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar aqui, vamos seguir. Ó, para seguir, então, convido-os a tomar mais uma pílula vermelha, certo? Então, vamos lá, o que nós temos aqui? Olha só, no slide anterior, a gente tinha visualizado um ser que a gente identificava como humano, né? Que está ali passando, está em animação suspensa, né? Submetido a um processo mental. É como se fosse um sonho, tá? Você tem essa experiência do sonho, né? E aí no sonho tem lá um, um personagem que você sabe que é ele, mas você não tem ingerência sobre os atos dele, né? Ele meio que se governa, né? É mais ou menos essa relação do mental abstrato com o mental concreto nessa experiência. Ele está observando, né? Então, quem é o mental abstrato é aquele que observa, né? Num estado assim digamos que ele esteja num estado alfa, né? Ele está observando o quê? O desempenho do avatar que está aqui, né, na quarta dimensão, que a gente chama de quarta dimensão, passando por uma experiência existencial. Mas essa experiência ela tem vinculação com as necessidades daquele que nos observa. Então, isso não é aleatório. Não é aleatório. É por isso que a gente diz que tem os programadores, né, que estudam o que a vida desse mental abstrato, né,
desse ser mental abstrato, e aí eles identificam quais seriam as melhores experiências para contribuir com a sua resignificação, né? E aí criam como é que eu posso dizer, uma simulação, né, em que nós nos sentimos aqui como os mocinhos da história. Mas dentro do projeto, o projeto esse de recuperação, nós somos coadjuvantes. A gente faz parte, né, de um conjunto maior de estruturas que estão servindo para o nosso mental superior, ok? E aqui nessa imagem vocês podem ver, ó, que o mental abstrato, ele pode ser assim, ó. Ele pode ser um humanoide, não precisa ser um humano. Ele pode ser assim, ó, ele pode ser assim, ele pode ser assim, assim, entendeu? Por quê? Porque fora da nossa realidade aqui do planeta Terra, no universo existem inúmeras raças, né? Aqui é que a gente passa por uma experiência de uma raça única, com várias etnias. Para quê? Para que a gente possa aprender a conviver, né? Porque como eu fiz referência a situações bélicas, sabe, fora desse nosso universo aqui, em outras faixas dimensionais, né, muitas dessas disputas, muitas dessas guerras se deram por questões raciais também. Então aqui, o fato de ter aqui uma raça dominante, né, no planeta Terra é para que a gente entre nesse exercício de melhor saber conviver um com o outro, ok? Então, eu coloco também essa imagem aqui, tá? Porque é o seguinte, todos nós temos um limite, né, de participação nessa experiência. Em algum momento, todos nós vamos desencarnar, certo? E aí, gente, ocorre o seguinte, de acordo com o seu nível de desenvolvimento consciencial, quando você desencarnar, você volta para o mundo de origem mais próximo, né, essa outra dimensão, e aí você pode se deparar com o quê? Com o seu mental abstrato. E você que passou 60, 70, 80, 90, 100 anos, né, numa experiência humanoide, ou numa experiência humana. Só que, necessariamente, o seu mental abstrato, ele não é humano. Ele pode ser humanoide. Ele pode ter essa aparência aqui, ó. E se você não tiver habituado com essas informações, o que que ocorre? Um choque de realidade. Você se desespera, porque você não está acostumado com isso, né? Você não está acostumado com isso aqui. Um Karian, né? Um ser Karian. E aí, se você se desespera, é sinal de que não está preparado para se manter nessa estrutura, naquela estrutura dimensional. E aí eles te mandam de novo, né, para uma nova experiência aqui, né, dentro do holograma Terra. E você volta a entrar na roda do renascimento, né? E quando você vai sair dela, nós não sabemos, porque existe uma série de variantes, tá? Agora, só para encerrar aqui essa etapa da nossa apresentação, eu tenho aqui que chamar a atenção para o detalhe que nós estamos na fase de transição planetária, ok? Então, a permanência nesse mundo aqui que a gente conhece como Terra, ela não se dá mais. Então, essa é a última experiência de cada um de nós aqui, esses avatares, nessa civilização, vamos dizer assim, porque a Terra vai continuar existindo, ok? Mas o projeto micaélico, ele chega ao fim, ok? Então, o que acontece? À medida que as pessoas vão desencarnando aqui, né, elas vão passar por uma avaliação vibracional, e já aí, de acordo com a sua vibração, que tem a ver com o seu nível de consciência e equilíbrio de polaridades, né, você é alocado para um outro projeto.
que pode ser melhor ou pior do que esse. Tudo vai depender do seu nível, né, o nível de vibração que você mostrar, que você tiver, né, mostrando no momento em que desencarna. É o que eu estou falando, é mais ou menos o que o Espiritismo fala de mundos de regeneração, né? Eles falam que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, e a Terra, não é a Terra, mas o novo projeto, ele está relacionado a um mundo de regeneração, ou seja, um mundo melhor do que esse. Um mundo melhor do que esse significa com menor dualidade, tá? E aí, aqueles que deram um passo a mais, né, nessa experiência aqui, né, um passo mais à frente, saíram melhor do que entraram, vamos dizer assim, vão ser encaminhados para uma outra experiência com menos dualidade. Então, vai ser uma experiência menos dolorosa, ok? Agora, aqueles que deram um passo atrás ou que ficaram em estática, em termos de evolução consciencial, esses vão para um mundo, uma outra experiência, possivelmente pior do que essa. Né? É tipo assim, os exilados de Capela, né? Que viviam num mundo tecnológico, aí teve transição planetária, e eles foram colocados para a Terra. Né? Aqui não tem só os capelinos, tá? Tem outras hierarquias, outras raças, seres oriundos de outros mundos, tá? Mas estão fazendo aqui, trazendo o exemplo dos capelinos, certo? A Terra, naquela época da transição planetária de Capela, ela estava atrasada, em termos tecnológicos, uns 15 mil anos ou mais. Né? Então, você imagina consciências que estão acostumadas com ar-condicionado, com celular, com Wi-Fi, não sei o quê, com veículos que até voam, né? São alocados para um mundo em que os seres estão vivendo em cavernas e mal dominam o fogo. Isso, na verdade, é um inferno existencial. Né? Então, assim, são exemplos, né, de mundos piores e melhores do que esse, ok? Vamos fazer a graduação das coisas, tá? Eu só trouxe aqui uns exemplos mais limítrofes, né? Mas você pode também fazer a graduação disso que eu estou falando, certo? Agora, esse é o destino próximo, né, do que daqueles que não conseguiram que ascensionar. O que é ascensão? É você chegar numa condição vibracional, consciencial, em que você não precisa mais passar pelas encarnações, pelo processo encarnacional, certo? Aí você se liberta. Você se liberta, né, da roda de Sansara, lá, né, do holograma, e você se liberta desse condicionamento aqui, ó. Você entra em simbiose com o seu mental abstrato, né? E aí abre-se várias possibilidades de permanecer nesses projetos aqui, ó, como esses seres aqui, que a gente os chama de nossos guardiões, dos nossos guias, que são os administradores dessa experiência. Na verdade, é isso, eles são os administradores dessa experiência. Você pode integrar essas equipes aqui, ou você pode voltar para a sua comunidade estelar, ou você pode se integrar em outro projeto, porque projetos, né, no mundo cósmico aqui não falta, ok? Então, esse destino, ele depende de nós. E é por isso que nós estamos inserindo, a partir desse vídeo aqui, os conceitos da física e da mecânica quântica. Por quê? Porque é necessário a gente fazer essa vinculação de espiritualidade com conceitos quânticos para melhor entender como funciona a realidade. E aí a gente começa a sair das ilusões, ok? Então, pessoal, esse é o fim da primeira parte, né, dessa apresentação, seja resgatável, e acho que até quinta-feira, né, nós vamos postar a segunda parte, que é o ajuste do seu Netuno astrológico,
é fundamental para o acesso ao conhecimento transcendental, certo? Nós vamos abordar esse aspecto, né, da nossa psique, que está vinculado ao quê? Aos aspectos éticos e morais. Então, primeiro a gente tem que acertar isso, certo? Para depois, então, poder, né, subir aquela escada do conhecimento transcendental, certo? Porque uma arma em mãos desavisadas pode se tornar letal, ok? Então, vamos passo a passo, de uma forma segura, rumo ao quê? Rumo à ascensão planetária, que é a cereja do bolo, certo? Então, ser resgatável exige conhecer alguns conceitos da física quântica. Isso nós vamos, então, elaborar melhor a partir dos próximos vídeos, certo? Então, agradeço a todas e todas, né, que assistiram a esse programa. Peço que coloquem suas dúvidas, suas certezas, concordâncias, discordâncias lá na parte, né, que a gente pode escrever. Para quê? Para a gente ir avançando em termos de conhecimento, tá? Porque a tua dúvida pode ser a minha dúvida, né? E aí a gente vai avançando todos juntos, né, na medida do possível, né, nesse caminho da aproximação de uma melhor ressonância com o nosso mental abstrato. Então, até a próxima quinta-feira e agradeço a todos por terem estado até aqui.